Maria Zakharova, representante do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, tem sido uma crítica ferrenha à atuação da ONU nos últimos tempos, questionando a verdadeira imparcialidade da organização e sua disposição em cumprir os princípios que a fundaram. Segundo Zakharova, a postura da ONU tem gerado sérias incertezas quanto à sua função como mediadora global, revelando um viés que favorece cada vez mais os interesses das potências ocidentais. Recentemente, a diplomata russa direcionou críticas severas ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, em relação às suas declarações sobre a presença de soldados norte-coreanos na Rússia. Zakharova argumenta que essa preocupação de Guterres soa como uma resposta desproporcional e seletiva, especialmente quando comparada com a inércia da organização em lidar com questões que envolvem a segurança estratégica da Rússia, como a expansão da OTAN para o leste. Essa expansão para Moscou tem sido um dos principais fatores para o agravamento das tensões, culminando na crise ucraniana. A crítica de Zakharova vai além do caso específico, sugerindo que a ONU, em sua forma atual, se tornou mais uma aliada dos interesses ocidentais do que uma entidade que zela pela paz e pela equidade internacional. Na visão de Zakharova, a ONU tem se afastado de sua missão fundamental de fomentar o diálogo e a cooperação internacional, substituindo esse papel por um alinhamento evidente com as agendas de potências como os Estados Unidos e seus aliados. A diplomata russa observa que, enquanto a organização corre para criticar a Rússia por sua postura em relação à Ucrânia, ela permanece silenciosa sobre ações igualmente questionáveis de países ocidentais em outras regiões, como no Oriente Médio. O ponto central da crítica de Zakharova é a percepção de que a ONU, em vez de manter uma postura imparcial, tem favorecido aqueles que controlam o poder político e econômico global. A expansão da OTAN, por exemplo, é uma questão em que a organização demonstrou omissão, ignorando as preocupações de Moscou sobre a segurança nas suas fronteiras. Para Zakharova, esse movimento não apenas desconsiderou os alertas russos, mas também contribuiu para a instabilidade na região. Em relação à crise ucraniana, Zakharova expressou sua profunda insatisfação com a forma apressada com que a ONU adotou resoluções que, em sua visão, favoreciam unicamente os interesses de Kiev, sem levar em consideração as preocupações legítimas da Rússia sobre a segurança regional. Para a porta-voz russa, a organização internacional falhou em seu papel de mediador imparcial, criando uma desigualdade nas abordagens em torno do conflito. Zakharova argumenta que, em vez de buscar um terreno comum entre as partes envolvidas, a ONU se alinhou a uma narrativa que não contempla os direitos e preocupações da Rússia, o que, para ela, compromete gravemente a credibilidade da instituição. A falha em buscar uma solução equilibrada reflete a crescente perda de relevância da ONU no cenário diplomático mundial, especialmente quando questões de grande importância geopolítica estão em jogo. Além disso, Zakharova expôs o problema das sanções internacionais, um outro ponto central da sua crítica. Ela questiona a eficácia e a moralidade das sanções, especialmente quando usadas como uma ferramenta política para pressionar governos, ao invés de resolver problemas fundamentais. Para ela, essas medidas punitivas têm um efeito colateral devastador sobre as populações civis, mais do que nos próprios governos que as impõem. Zakharova acredita que as sanções contra a Rússia não têm causado um impacto direto sobre o governo de Moscou, mas sim sobre os cidadãos comuns, afetando a economia e a qualidade de vida de milhares de pessoas inocentes. Este tipo de pressão, em sua opinião, não só é injusto, mas também prejudica ainda mais os esforços diplomáticos para encontrar soluções pacíficas para o conflito, ao invés de facilitar o diálogo entre as nações envolvidas. A crítica de Zakharova também se estende à forma como a mídia ocidental tem abordado o conflito, algo que, segundo ela, está diretamente ligado a uma agenda política em favor do Ocidente. Ela vê a cobertura da mídia como uma manipulação deliberada da narrativa, com o objetivo de pintar a Rússia como o vilão exclusivo do cenário internacional. A porta-voz russa destacou a discrepância no tratamento das ações militares de Moscou em comparação com as intervenções de países ocidentais em outras regiões
regiões, como a Líbia e a Síria, que, segundo ela, não são analisadas com o mesmo nível de escrutínio ou crítica. Para Zakharova, isso é indicativo de uma agenda que favorece países específicos e ignora as violações cometidas por outros. A falta de uma abordagem imparcial na cobertura da mídia, aliada à omissão de ações problemáticas dos aliados ocidentais, cria uma distorção da realidade que, para ela, serve apenas para perpetuar a polarização e dificultar a busca por soluções diplomáticas. Zakharova finalizou suas críticas sugerindo que o comportamento da ONU e da mídia ocidental contribui para a desinformação, que tem um impacto direto nas relações internacionais e no entendimento mútuo entre as nações. Em um mundo cada vez mais interconectado, ela enfatizou que a transparência, a imparcialidade e a responsabilidade são essenciais para garantir que os conflitos sejam resolvidos de maneira justa, sem que interesses geopolíticos distorçam a verdade. Zakharova também destacou a expansão da cooperação da Rússia com várias nações fora do eixo ocidental, incluindo países da Ásia, África e América Latina, que compartilham uma visão comum de um mundo multipolar, onde o poder global não está concentrado nas mãos de um pequeno grupo de nações dominantes. A Rússia, ao lado de países como a China e outros parceiros estratégicos, tem trabalhado para construir um sistema internacional mais equilibrado e inclusivo, no qual todas as nações, independentemente de seu tamanho ou poder econômico, possam ter uma voz nas decisões globais. Essa abordagem se opõe à ideia de um sistema unipolar, no qual as grandes potências impõem suas agendas sem levar em consideração os interesses e as necessidades dos países menores. Para Zakharova, a proposta de um mundo multipolar não é apenas uma questão de equilíbrio de poder, mas também de justiça e respeito à soberania dos países. Ela argumenta que, ao tomar decisões que favorecem apenas os interesses de algumas nações, como os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, a organização perde sua função original de ser uma plataforma neutra para a diplomacia global. Ao invés de ser uma verdadeira mediadora, a ONU tem se tornado uma arena onde o poder de decisão é condicionado pela influência política e econômica de um grupo seleto de potências, o que compromete sua credibilidade e capacidade de resolver conflitos de maneira imparcial. Zakharova acredita que isso prejudica a missão da ONU e cria um cenário onde a confiança nas suas operações e resoluções está diminuindo significativamente, especialmente entre países que não se alinham com os interesses dos grandes blocos ocidentais. Em sua visão, a necessidade de uma reforma na ONU é urgente. Para que a organização volte a ser uma instituição relevante e eficaz, é preciso garantir que ela seja capaz de ouvir todas as partes e promover soluções que atendam os interesses globais, e não apenas para os de um grupo restrito de países. Zakharova defende uma estrutura onde as decisões não sejam tomadas por um número limitado de potências, mas sim por um processo que reflita a diversidade de interesses e realidades de todos os membros. Caso a ONU não se adapte a essas mudanças, ela acredita que a organização poderá enfrentar uma crescente insatisfação mundial, o que poderia resultar em uma redefinição da arquitetura geopolítica global. Esse cenário, segundo ela, pode levar ao fortalecimento de novas alianças entre países que buscam um modelo mais justo e equitativo de relações internacionais. Muitas dessas nações já têm mostrado sinais de distanciamento das instituições dominadas pelo Ocidente, como o FMI e o Banco Mundial, e estão cada vez mais propensas a buscar alternativas fora da órbita das potências ocidentais. A crescente cooperação entre países da Ásia, África e América Latina com a Rússia e sua disposição para formar blocos de poder mais independentes poderia, assim, desafiar a hegemonia das estruturas atuais e criar um novo equilíbrio no cenário global. Para Zakharova, essa mudança não seria apenas um reflexo das deficiências da ONU, mas também uma oportunidade para um renascimento da diplomacia baseada em princípios de igualdade, justiça e respeito mútuo.